ser obrigada, nem pensei se era para fazer ou não, se ia estudar ou não. Era o que havia lá em casa. A minha mãe era padeira, conhecida aqui na zona como a rainha de pão caseiro, a Madalena Padeira, e então a minha mãe depois que escolheu a gente, era só até a 4ª classe, e era trabalhar no pão, na massa, e desde novinha, desde que me lembro, eu até digo na brincadeira, já na barriga da minha mãe era padeira. Lembro-me sempre de fazer pão e massa. Foi assim, desde muito novinha. Um alguidar de massa antigamente levava 4 horas a ser amassado. Eu nem faço ideia porquê. Porque hoje eu não levo 4 horas a amassar um alguidar de massa. No máximo 1 hora. E depois é sovada, porque é sempre sovada até ela crescer e levantar até o cume do alguidar. É sovada porque nós sovamos-la muito. Fui sempre fazendo porque era obrigada a fazer. Era aquilo que a mãe mandava fazer, era aquilo que se fazia. Todo o ano é massa sovada. Chega à Páscoa, é sempre a mesma massa sovada e não altera o sabor nem nada, nem a maneira da confecção, mas chega à Páscoa as pessoas mudam o nome para folhar. Folhar, na minha ideia, é ter ovos, às vezes faço com 2, 3, depende da encomenda que a pessoa faz, mas independentemente se tem ovo ou não, a pessoa na Páscoa designa o bolo como folhar. O alguidar de farinha, põe os fermentos, depois põe os ovos, o leite, a manteiga, o sal, o amor e o carinho que eu tenho sempre, que eu ponho sempre em tudo o que eu faço. Faço o batido, ponho no alguidar na farinha, amasso, tenho muito gosto em mostrar depois, amasso, e depois, quando ela está amassada, dou as tais sovas. Estou ali 1 hora a amassar. Depois deixo ali 1/4 de hora a descansar. Depois vou outra vez, dou mais sovas. Muitas dobras, muitas sovas, muitas dobras, muitas sovas. E sempre nesse processo até chegar ao cume do alguidar. Quando chega da metade para cima, já não dou as sovas que eu dava com força, mas faço mais com carinho. Umas dobras. Para ela ficar sempre fofa. Para ser aquela massa sovada fofinha que é a minha, até ao cume do alguidar. Depois, está levada, vou tendê-la. Tender o que é? Num pano com farinha, peso os bolos, porque eu não precisava de pesar, mas eu gosto de fazer os bolos todos por igual. Peso 1,6 kg de bola, faço o meu formato, ponho na tigela untada com óleo, pouco óleo, só para não pegar. Depois levei dali mais umas 2 horas e meia. 2 horas e meia, 3, depende. Se o tempo está frio, o tempo mexe muito com a massa. Se está muito frio no inverno, ela leva quase o dobro do tempo a fazer a massa que eu faço no verão. Depois ela leva nas paninas. O forno está a aquecer, espalha a brasa uniformemente, porque eu tenho sempre que vigiar o forno. Não me pergunto como é que eu sei que o forno está quente, mas eu sei. Eu não sei explicar. As bordas do forno, das paredes da porta do forno têm que estar branquinhas. Depois eu varro o forno com pano num pau. Tenho o rodo, tenho o varredor, os meus utensílios do forno. Limpo o forno bem limpinho, atiro farinha, se estiver queimante, descansa um bocadinho o calor. Com outra cana, ponho um papel branco, se estiver queimante por cima, descansa um bocadinho o forno. Entretanto, o meu filho já foi buscar as folhas de conteira, muito típicas aqui de São Miguel. A gente lava as folhas, corta as pontas, põe as folhas na pá, vaso a massa na pá, vá para o forno. O meu forno leva 40 bolos de massa. Tem 2, trabalho com 2. O primeiro e o segundo. Tem que ser com muita agilidade, com muito depressa, com um bocadinho de stress também. Eu sou uma pessoa muito despachada no que eu faço. Quando estou a pôr a massa no forno, tenho que ter sempre uma pessoa ali a ajudar, nesse caso, os meus filhos. Senão, o meu filho é a minha filha. Ou dá-me a folha para tapar, molhada, porque as primeiras massas, como é um bolo que leva açúcar e ovo, tem aquela cor, apanha aquela cor depressa. Se é pão, não. O pão não apanha aquela cor depressa, porque não tem o tempero do açúcar e do ovo. Mas como a massa tem. E então o que é que eu faço? Com uma pana com água, eu molho o papel e tapo a massa. Às vezes um bolo de massa é tapado com 2, 3 folhas molhadas. Até chegar aos 40 bolos e encher o forno. Depois, quando a massa está toda uniforme, com a mesma cor, destapo o forno. A massa leva 1 hora no forno. Se há mais, 1/4 de hora, a massa fica torrada por dentro. Fica com uma cor que não fica nada bonita e fica com um gosto diferente. Tem que ser mesmo 1 hora. No fim de 1 hora a gente tira os bolos, tira as folhas, que já está sequinhas por baixo, chama os clientes e vamos buscar a massinha.
E de onde o meu filho vai buscar as folhas, há um sítio que está sempre a passar turistas. E a meio de conversas às vezes. Eu não sei falar russo, nem italiano, nem nada disso, mas eu falo um pouco em inglês, fui aprendendo. E a meio de conversa. Quando não se fala russo, fala-se inglês. E quando não se fala inglês nem russo, fala-se uma linguagem gestual. E eu debulhei, eu trago as pessoas a casa, as pessoas vêm, as pessoas compram, as pessoas levam. E quando é o meu filho é a mesma coisa. O meu filho mete conversa e diz... Porque as pessoas perguntam para que as folhas. E o meu filho diz, uns perguntam que é poupança, que é... E o meu filho traz as pessoas e as pessoas vêm, compram e levam. Lá de onde são. E pedem amizade no Facebook e vão falando comigo no Facebook.